Boa tarde, meu nome é Félix Manuel Malache, sou estudante doutorando na Universidade Aberta de Lisboa. Eu apresento-me hoje para falar sobre um tema que é atual, é sobre a pandemia da Covid-19 em África, visualizando as desigualdades e o papel da OMS nas relações Norte-Sul. Este tema, pela sua atualidade e no contexto da globalização, nos faz perceber que as desigualdades entre o Norte e o Sul poderão ser uma das causas com que faz com que o papel da OMS seja ineficiente na gestão da Covid e principalmente na questão da distribuição da vacina, que hoje visualiza-se como uma questão fundamental. O trabalho segue a seguinte estrutura. Primeiro temos a introdução. No primeiro ponto vamos falar sobre a sociedade global e o novo paradigma. No segundo vamos falar sobre a OMS e a gestão da Covid-19 em África. No terceiro tempo vamos falar sobre a vacina da Covid-19 em África, uma distribuição desigual. E depois falaremos, por fim, sobre as considerações finais. Trazemos o objetivo. O objetivo deste trabalho é refletir sobre as dinâmicas sociais e políticas na perspectiva africana, recorrendo a dois pontos. O primeiro ponto é as desigualdades que se visualizam entre o Norte e o Sul. O segundo, sobre o papel da OMS na luta contra a pandemia da Covid-19. Na metodologia, o estudo recorre à pesquisa bibliográfica e exploratória. Por quê? Porque esta ajuda a familiarizar-se com os fenómenos sociopolíticos que ocorrem no contexto africano, e também sobre a ação da Organização Mundial da Saúde na gestão da Covid-19. E, obviamente, que o trabalho recorre a fontes como livros, artigos científicos e jornais diários e internacionais. E, no contexto da metodologia, o trabalho também recorre à análise qualitativa, porque é um tipo de conhecimento que objetiva compreender este fenômeno da pandemia da Covid-19 em África, recorrendo a várias percepções, opiniões, valores, as relações que ocorrem na sociedade e a partir do conhecimento de vários autores na sua intersubjetividade. No primeiro ponto, vamos falar sobre a sociedade global, novo paradigma. É preciso perceber que, no contexto da globalização, a primeira coisa que se visualiza é o desaparecimento das fronteiras, as diversidades socioculturais, as ideologias políticas, no contexto de transformações que eles ocorrem. São transformações políticas, transformações sociais, económicas e até jurídicas. E, como dizia, as fronteiras estão abertas a diversos fluxos. São fluxos de âmbito social, de âmbito econômico e de âmbito tecnológico. Mas também fizemos a referência sobre o novo paradigma da sociedade global, porque, na verdade, o paradigma clássico ele aborda questões da sociedade nacional e, no contexto da globalização, visualiza-se um novo paradigma e este novo paradigma que aborda as questões globais tornaram-se hoje objeto das ciências sociais. Falando ainda sobre a sociedade global e visualizando como um novo paradigma, podemos recorrer a alguns conceitos. Por exemplo, o primeiro conceito é que a globalização, segundo Held, 1990, é que a globalização é o alongamento das atividades sociais, políticas, económicas, através das fronteiras. E estas atividades, na verdade, ocorrem em regiões distantes, mas devemos perceber que o que ocorre numa região pode também ter influências noutras, ou vis-à-vis, digamos, o que ocorre numa região pode ter o seu impacto noutra. E isto ocorre exatamente por causa deste processo da globalização, por causa das novas tecnologias de informação e de comunicação que permitem este fluxo e que faz com que o global e o local estejam, na verdade, muito próximos. Mas também
há um conceito do Terborn, 2001, que fala sobre a multidimensionalidade da globalização, também como um elemento histórico, mas que deve-se ver ela como, digamos, um conceito que nos leva os autores, diversos autores, à consciência, a uma consciência global. Esta consciência global é aquela que, provavelmente, se todos os autores forem conscientes da questão da globalização, provavelmente poderíamos edificar um novo mundo, um mundo capaz de reproduzir uma convivência social sã e humana e coletiva. Estes dois conceitos provavelmente poderão nos ajudar a perceber o contexto em que se vive atualmente, o contexto da globalização. Provavelmente devemos partir da percepção também que a globalização é moda, mas o problema é o desenvolvimento desigual. E quando nós falamos do desenvolvimento desigual, procuramos trazer a questão das diferenças entre o Norte e o Sul, no contexto deste trabalho. Mas o problema provavelmente não seja as diferenças, mas sim as relações que ocorrem nessas diferenças. Este é que é o problema. E isto reflete-se quando nós analisamos a questão do desenvolvimento desigual entre o Norte e o Sul. No segundo ponto, vamos abordar o papel da OMS na gestão da pandemia do Covid-19 em África. É importante referir que, a 11 de março de 2020, a OMS declarou a Covid como uma pandemia global. Este é o ponto de partida para nós percebermos como é que depois a OMS geriu esta pandemia, ou tem gerido esta pandemia. Mas fundamental é referir que na África, a OMS possui mais de 50 peritos. Estes peritos trabalham em várias áreas, na melhoria do sistema de saúde africano, na questão da pandemia, na gestão da pandemia da Covid-19, mas também no envio de materiais e equipamentos diversos, de testagem, de prevenção e tratamento da infecção pelo coronavírus. No entanto, eu gostaria de abordar alguns pressupostos básicos e que ajudam a contextualizar este problema, levantando e analisando a questão da gestão da Covid pela OMS e olhando para esta questão da desigualdade norte-sul. Os pressupostos são vários e estes pressupostos partem do princípio ou da percepção de que a globalização ela produz desigualdades sociais plurais, ou é condicionadora de resultados desiguais em vários países, faz prevalecer os conflitos e estes problemas todos recaem na questão do desenvolvimento desigual. E aliado a isto, há a questão da falta de cooperação, que eu chamaria de cooperação solidária. E este problema, obviamente, que afeta a saúde dos povos, dificulta a promoção da saúde e o combate das doenças. E estes é que são os grandes desafios, ou diria, os principais desafios da OMS na gestão da Covid-19 em África. E além disso, desta questão, destes desafios todos, há um problema que as desigualdades trazem. Eles trazem conflitos. E esses conflitos, obviamente, perigam a vida de toda uma humanidade. E isto, relativamente à África, tem um grande impacto. Por quê? Porque isto está relacionado com a pobreza extrema, a marginalização e a exclusão socioeconômica. E estes afetam duas questões, que são os esforços de combate ao Covid-19 por parte dos líderes africanos, e o segundo é que as ações da OMS tornam-se ineficientes. Falando de África, talvez pudesse trazer alguns pontos e aflorar aqueles que são o papel da OMS no apoio às autoridades moçambicanas. Em Moçambique, o ponto de partida é que a OMS reconhece que há limitações, há fortes limitações na gestão de como as autoridades lidam com a pandemia. Estas limitações estão relacionadas com um sistema de saúde frágil, sobrecarregado,
que dificulta esta gestão da pandemia do Covid-19, mas também há que lidar simultaneamente com outros tipos de doenças, isto é, a malária, a cólera e o HIV-Sida. E isto torna muito mais ainda mais difícil a gestão da Covid-19. Agora gostaria de abordar o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos falar sobre a vacina da Covid-19 para a África, que nós pensamos e acreditamos que há uma distribuição desigual. Este é o ponto de partida para falar sobre a distribuição da vacina da Covid-19 em África. E por quê? Porque parte do princípio das várias leituras, é que 75% da vacina distribuída no mundo inteiro foi para os países mais desenvolvidos, ou a distribuição foi drenada para os países mais desenvolvidos. E o resto do mundo, África e o resto do mundo, infelizmente, que equivale a 2,5 bilhões de habitantes, infelizmente começaram a receber a vacina mais tarde e de forma bastante lenta. E esse é um problema que dificulta a aquisição da vacina para o continente africano. É óbvio que há esforços da OMS no sentido de distribuir a vacina para a África no contexto do programa COVAX. No entanto, vários líderes mundiais, como o secretário-geral das Nações Unidas, o diretor-geral da OMS e o Papa Francisco, criticam a maneira como a vacina está sendo distribuída. E este processo todo é preciso trabalhar-se. Eles apelam para que as autoridades, os governos, as autoridades de várias organizações mundiais trabalhem para que haja uma distribuição equitativa ou igualitária da vacina da Covid. E assim evitaria-se aquilo que nós chamamos de o nacionalismo vacinal. É importante perceber que se nós falharmos na distribuição da vacina da Covid de forma igualitária e equitativa, também falharemos na gestão e na cura, digamos assim, na cura da pandemia da Covid-19. Há uma questão que eu, no trabalho que apresento, chamo de dilema africano. Na verdade, é o dilema do Covid, o dilema da distribuição da vacina da Covid-19. Por quê? Porque a falta de capacidade financeira faz com que os países africanos recebam vacinas de diferentes horizontes, de diferentes países ou de diferentes locais, digamos assim, de produção. Isso faz com que a África fique com um problema. Qual é a vacina que tem que receber? Todas, algumas. E isso faz com que vários países africanos tenham dificuldades em escolher uma vacina, porque depois há informações de que esta vacina não é eficaz, aquela é mais eficaz, e este dilema é que faz com que, na verdade, a África receba vários kits de vacina, mas de acordo com aquilo que nós chamaríamos avec la bienveillance des autres, isto é, só recebe a vacina a partir da benevolência dos outros. E isso muitas vezes não é uma solução eficaz para tratamento, para vacinar a sua população. A África devia ter uma capacidade, devia lutar pela autossuficiência, assim como referem vários líderes e é isto que traz a grande desilusão de grandes líderes. Por quê? Porque a África tem um problema de autossuficiência para produzir e pior ainda, esta autossuficiência reflete-se na aquisição da vacina, porque a vacina é redistribuída primeiro para o primeiro mundo e depois para os países em desenvolvimento. Eu trago um mapa, um quadro, onde visualiza-se como o processo da distribuição da vacina é lenta. Até hoje, nós temos alguns países que apenas conseguiram vacinar somente, como Moçambique, 0,18, uma percentagem muito ínfima, e que, de fato, está na cauda, no baixo, no fim da tabela, que mostra que
os países africanos devem trabalhar mais para adquirir vacinas para vacinarem a sua população. Como dizia, o esforço da OMS para distribuir a vacina para o continente africano é enorme e o seu programa COVAX tem ajudado bastante. E o exemplo concreto é Moçambique, que já recebeu vacinas da China, da Índia, no quadro deste programa da COVAX e que já iniciou com o programa da vacinação da população, mas que ainda é insuficiente. Para terminar a minha apresentação, gostaria de abordar algumas considerações finais e partilhar aquilo que é o contexto atual da pandemia, do combate e da gestão da pandemia. No combate à pandemia global da Covid-19, a promoção da igualdade de oportunidades se mostra fundamental. No contexto de distribuição de igual da vacina, a intervenção da OMS é indispensável, obviamente. Pode compensar as desigualdades que se visualizam no contexto da globalização. A parceria da União Africana às Nações Unidas, a OMS, é fundamental. Esta parceria é fundamental porque esta parceria pode contribuir para evitar consequências catastróficas que a pandemia pode causar. No quadro da aquisição e distribuição da vacina da Covid-19, deve evitar-se o nacionalismo vacinal. Nós abordamos este assunto durante a nossa apresentação, que vários líderes mundiais, não só vários acadêmicos, vários indivíduos ligados a esta matéria da gestão da Covid-19, têm, na verdade, abordado esta questão. É preciso que o mundo se una de forma que as vacinas cheguem ao continente africano. No combate à pandemia da Covid-19, a cooperação entre os Estados é indispensável. Por que é indispensável? Porque é preciso ter em conta que a saúde e o bem-estar da população global está em primeiro lugar. É preciso, porque a boa gestão da Covid-19, obviamente, que vai ajudar também a edificar a paz, a segurança, vai permitir que o bem-estar da população, a saúde da população mundial esteja garantida. O combate à pandemia da Covid-19 enquadra-se nos Objetivos de Desenvolvimento das Nações Unidas. O combate à pandemia da Covid-19 enquadra-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, particularmente no seu terceiro objetivo, relativo à saúde e bem-estar, que está relacionada com o esforço que os países membros devem fazer, os Estados-membros devem fazer, para assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar de toda a humanidade. Termino por aqui a minha apresentação e muito obrigado.